Oi, gente, bom dia. Welcome, everybody, from the memos program from the IOC. I would like to thank you very much for this. I will continue my speech in Portuguese because of the audience. Let's combine a little bit everything, okay? Gostaria de agradecer ao Comitê Olímpico do Brasil por essa parceria com a nossa universidade de trazer essa comitiva internacional. Gostaria de agradecer a todos os senhores que a gente já vive junto muita coisa, né? A gente já tem parcerias, né? Estou vendo aqui o pessoal do Exército, o pessoal lá do Parque Olímpico. Então, assim, governo, iniciativa privada, pesquisadores, né? Grandes nomes. Então, muito bom estar junto aqui para falar um pouquinho. Eu estou recebendo um ponto agora, nesse exato momento, que eu tenho 3 minutos para falar. Então, é um pitch de elevador, sabe? Pitch de elevador. É isso que eu tenho hoje para fazer com vocês. Então, é isso que eu vou fazer, entendeu? Porque a gente pode falar um ano inteiro sobre isso ou 3 minutos, né? Então, a gente vai fazer isso. Até porque eu gostaria muito... O quê? O botãozinho de baixo. O botãozinho de cima. Ah, o de cima, Tá ótimo. Olha só. Então, já que eu tenho 3 minutos, né? Então, vamos lá. Queria só lembrar os senhores que a gente está fazendo o movimento olímpico. Tudo que a gente vai falar aqui é sobre o movimento olímpico, porém, tudo isso se aplica aos nossos projetos esportivos na prática. A gente está falando sobre governança e hoje eu vou falar sobre quais são os desafios, como transformar esses desafios em grandes oportunidades na prática. Então, eu vivo isso e posso dizer para os senhores que o que eu vivo é através da inovação e da tecnologia. Então, o nosso grande desafio é entender, inclusive, que esse cara aqui, né, o fundador, somente o fundador dos Jogos Olímpicos, ele foi o primeiro empreendedor que, na época já dos Jogos Olímpicos, falava sobre inovação e tecnologia e que reconheceu um dos nossos grandes empreendedores, que foi Santos Dumont, né, pela conquista aí da grande inovação e empreendedorismo que foi fazer o avião, já em 1905. Então, estamos falando que tudo isso, o Pierre de Coubertin reconheceu um brasileiro que era inovador e empreendedor por descobrir como fazer com que as pessoas hoje estivessem de um lugar para o outro, né? Então, os nossos desafios são esses daqui. Enquanto gestores esportivos, seja onde estivermos, dentro da universidade, dentro do governo, aqui a gente tem aqui o presidente da SUDERJ com vários equipamentos, Maracanã, Série de Barros. Como é que a gente faz um equipamento esportivo se agregar com uma universidade para que esses desafios aqui virem oportunidades? Né? O que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as confederações, o governo, a universidade, os empreendedores, como é que esse ecossistema, que já foi falado aqui, funciona na prática? Porque isso aqui, olha, tudo nós temos. Quais são os tipos de desafios que a gente, enquanto gestor esportivo, tem? Tudo isso aqui, ó. Como é que a gente gerencia a falta de recursos? Não sei os senhores, mas dentro da universidade é um grande desafio. Mas temos soluções. Como é que a gente entende e flui essa informação que a gente tem dos diversos setores? Porque, às vezes, eu não entendo e não conheço a informação do outro setor. Como é que, nesse sistema que muda e é volátil todos os dias, então, hoje eu tenho um empreendimento, amanhã é outra tecnologia que fala comigo de uma forma em qualquer lugar do mundo, através de inteligência artificial, que isso muda o tempo inteiro. Como é que isso tem a ver com o seu negócio? Como é que você, que inova e empreende, não pensa, porque muitas vezes a gente não pensa, em proteger os seus ativos, como a gente chama? Marca, patente, software. Ou seja, as pessoas lançam produtos e depois você vai olhar e falar assim, aqui a gente tem um departamento que faz só isso lá na inovação, cuida para proteger os ativos que são lançados por diversas entidades. Então, por exemplo, se os senhores não têm essa ajuda dentro da instituição dos senhores, seja comitê, seja confederação, é o que a gente faz, por exemplo, junto às nossas confederações parceiras do IMUSEU. A gente dá esse suporte enquanto IMUSEU, enquanto universidade, em parceria com o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é para o Brasil, assim como o IPO, World International Property Organization, está para o mundo inteiro, que é o que o Rafael vai falar para a gente agora aqui, em seguida. Então, como você protege, inclusive, não só os seus ativos, mas essas relações? Como é que eu trago para dentro da minha casa um parceiro e protejo ele, protejo a mim e todos os
entregáveis que vão sair como produtos e serviços dessa relação. Como você faz isso, né? Porque não adianta você chamar assim, ó, Gelb, vem cá, vamos fazer um projeto. Tá bom, como é que eu protejo o Gelb de todas as coisas que vão acontecer? Como é que eu protejo a universidade? Como é que eu protejo os produtos que vão sair dessa parceria? Através de parcerias com a universidade e com essas organizações, essas agências de proteção da propriedade intelectual. Como é que, ainda que seja um projeto esportivo, você conecta a cultura, o esporte, a tecnologia, a sustentabilidade, ou seja, o desafio de você interagir a parte educacional do seu projeto, né? Porque muitas vezes você vai lá, beleza, uma coisa que acontece aqui, ó, eu queria só o laser, mas não rola, né? O do meio, não tem o recurso, tá bom, mas então a gente pode buscar uma iniciativa privada, mas a primeira coisa que você tem que entender é o que interessa para ela. Ah, me interessa a sustentabilidade, então, mas o que o meu projeto esportivo tem a ver com sustentabilidade? A partir de agora tem que ter tudo. Tudo. Se é o que você precisa enquanto sponsor, então eu tenho que entender que existem interesses e eu preciso atender todos eles para resolver um problema. Então você começa a entender que, ainda que você esteja no esporte, você precisa interagir com todas as outras áreas. Entender que não tem como mais a gente viver no físico. Todo mundo já está falando isso aqui. Ou seja, eu sou limitada. Ainda que eu tenha o meu avatar, e tenho mesmo um avatar meu, como é que eu atendo outras pessoas e como é que o meu legado chega para essas outras pessoas, o meu serviço, o meu produto chega até essas outras pessoas? Porque se limitar até você, você é finito. Então, a tecnologia, ela te ajuda a estar em todos os lugares ao mesmo tempo, pelo menos não ao mesmo tempo, mas que os entregáveis da sua atividade, ela chegue a mais pessoas. Então, se você bota isso numa plataforma e traduz para vários idiomas, é infinito, né? Por exemplo, pesquisa e desenvolvimento dentro da universidade, o desafio também é como é que a gente faz esse conhecimento circular entre vários stakeholders diferentes, né? E dentro do museu, vocês vão ver, a gente tem mais de 100 stakeholders. Dentro de um projeto, a gente tem mais de 100 stakeholders. Então, como a gente faz o conhecimento circular, né, dentro de um projeto dessa magnitude? Como é que você avalia os impactos do seu projeto? Isso é um outro desafio, porque avaliar impactos tem expertises, né, específicas para você fazer isso, metodologia, e que não tem problema se a gente não sabe, porque a grande cereja do bolo é não saber tudo de uma área só, mas estar disponível para abrir os seus horizontes para saber um pouco de todas as áreas e entender como as áreas se interfaceiam umas com as outras e como o produto de todos separados não é mais importante do que o produto de todos juntos. Entende? Então, esse é o nosso grande desafio enquanto gestores esportivos. Eu tenho, você tem, ok, mas eu tenho uma parte, você tem outra parte. Como é que a gente se conecta para entregar uma coisa inovadora que gera um empreendedorismo para todo mundo? Esse é o grande desafio de hoje. São as interações. No meu ponto de vista, é o mais importante e é o maior desafio hoje. Por quê? Porque também muita gente pensa, né? Bom, eu só faço inovação, eu só faço empreendedorismo. Não, peraí, olha só. Primeiro, existe uma diferença, né, que a gente chama de I-capacity and E-capacity, né, que é a capacidade de inovação e a capacidade de empreender. Então, se você tem, do MIT, né, essa teoria de você fez desde a essência, preparado para botar no mercado, então esse é o processo de inovação. Agora, fez da essência e conectou o mercado com visões mercadológicas e como eu faço isso crescer e atendendo todos os outros stakeholders, aí é o E-capacity. Ou seja, de um lado você tem todo o centro de pesquisa para que essa inovação aconteça e de um outro lado você tem todo o potencial que essa inovação precisa passar por essas máquinas para chegar onde ela tem que chegar, para falar com as empresas. Então, a gente está falando aqui que esses caras, os mentores, os empreendedores, as pessoas que financiam, os investidores de risco, né, que pegam 10%, 15%, 30% da tua empresa para fomentar, isso é empreendedorismo. Então, muitas vezes você faz inovação, mas não empreende, ou vice-versa. Não tem problema. Você inova? Ok.
eu faço empreendedorismo. Então, como é que a gente faz? Você cria e eu boto para o mercado. Como é que a gente funciona? Né? Eu crio, você bota no mercado, em todas as suas arenas esportivas, porque para mim isso faz sentido. Para ele faz sentido? Virei um desafio em oportunidade. Eu tenho 1 minuto, ótimo. Nesse ecossistema, o mais importante é que ninguém é dono e nem chefe um do outro. Ninguém está in charge of the entrepreneurship. Então, cada um stakeholder, ele tem um importante papel nesse processo que se complementa um ao outro. Então, as universidades, os investidores, os empreendedores, os inovadores, os sponsors, todos eles se complementam. E dentro dessa complementariedade, a gente precisa entender que, como empreendedora, né, esportiva, imagina como você interfaceia com todas essas áreas. Então, eu preciso entender que o meu produto tem que ter acessibilidade, eu preciso entender que ele tem um custo, eu preciso entender que eu preciso ter documentações jurídicas para me proteger, eu preciso entender que eu preciso ter um plano de comunicação, mas eu não sei fazer nada disso, sim, mas eu também não tenho dinheiro para contratar ninguém. Você tem tudo. Se nós todos dessa sala nos juntássemos com cada um das expertises que a gente tinha, a gente domina o mundo. Simplesmente. Como ninguém quer dominar nada, a gente pelo menos entrega inovação e empreendedorismo. Entendeu? E aqui, olha, esse daqui é o day by day. Né? O que a gente precisa fazer? Entregar projetos ou produtos ou processos. E esse é um desafio, olha, de ter as ferramentas certas, usar os processos e ter pessoas disponíveis. Né? E aí fazer com que tudo isso aqui, ó, seja diminuído do lado esquerdo e isso daqui seja aumentado para você entregar valor. Né? Então, diminuir custo, diminuir complexidade, diminuir o risco, diminuir o custo e aumentar o quê? A flexibilidade nos projetos, o nível de grau de parceria que você tem, a eficiência, sustentabilidade financeira, econômica, em qualquer social. Né? Então, isso daqui é super simples. Sabe como é que funciona? A Smart Cities, nos projetos esportivos, é o seguinte, você pega uma teoria lá da administração e joga no esporte. É o seguinte, 2 níveis. Você tem o nível digital e o nível virtual. No digital, você gera dados que vão fazer, no nível virtual, a interação com todos esses stakeholders para entregar uma informação de qualidade. Isso muda todo o tempo. Então, no mundo físico e com virtual, é o seguinte, você como gestor esportivo, você cria, olha a inovação, interage com esses stakeholders, olha o empreendedorismo. Você agrega o de melhor de cada um deles, porque, diferente de você ter muitas features, né, que são as habilidades, muitas vezes você não precisa criar novas. Você usa o que todo mundo tem de melhor. Esse é o grande desafio. E aí, nesse modelo de agregar, você analisa quais são os produtos dessas relações. E depois, logo em seguida, você tem insights. Opa, não é nada disso do que eu pensei. E aí você faz o quê? Como decision maker, você simplesmente se posiciona e fala, vou começar tudo de novo. Isso no empreendedorismo geralmente leva 3 semanas, porque a gente não tem tempo para errar. Então, por isso o projeto piloto, por isso esse modelo. Então, já finalizando, quantos? Eu já tenho 15 ou tenho? Não, eu tenho 1 minuto, pronto. Tudo na minha mente é 1 minuto. Eu só quero lembrar que você pode estar falando assim, eu estou num congresso olímpico, falando sobre a Agenda 2020 mais 5 do COI. O que isso tem a ver comigo? Lá no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, no governo, na universidade, XYZ, lá na Grécia, em Cyprus, em qualquer dos países que estão aqui representados. Isso tem tudo. Por quê? Porque só essa agenda fala, no mínimo, de 6 interações que a gente precisa fazer em qualquer projeto esportivo. E aí, olha, eu trouxe só 6. A gente podia falar de várias outras, mas um desafio que se torna uma oportunidade olha o que a recomendação número 3 desse documento, que foi feito pelo COI, diz. Você precisa fazer uns Jogos Olímpicos com menos custo. No seu projeto, não? Também precisa. Como é que você reduz? Ele fala, vai para o mundo digital. Na recomendação 4, fala sobre sustentability, fala sobre como é que você desenvolve a sustentabilidade e faz isso gerar
o impacto na economia, no social e em todos os ambientes. Isso não é aplicável no seu projeto? Sustentabilidade? Como é que eu faço a sustentabilidade envolvendo os stakeholders olímpicos? Nós somos stakeholders olímpicos. Como é que a gente faz gerar sustentabilidade, principalmente financeira e de legado e de conhecimento entre a gente? E mais 3 aqui, olha. Olha o que a recomendação 22 fala. Vamos criar uma plataforma eletrônica para compartilhar os conhecimentos que a gente tem? Vamos! Vamos compartilhar o conhecimento? Como é que a gente faz isso? Tem muitas barreiras. Barreiras legais, barreiras financeiras, como a gente já falou aqui. O meu patrocinador não pode entrar lá. Minha propriedade intelectual é diferente da sua. A gente já nasce com barreira. Abre o olho, já tem barreira. O negócio da gente, como empreendedor e inovador, é quebrar essas barreiras. Tá bom, mas como é que existe a possibilidade de? E aí depois ele fala, vamos fazer uma coisa? Engage, 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 que significa viraliza com outras pessoas, se comunica, cria comunidades, fala do teu projeto, faz o teu projeto falar com diversos públicos. Eu vou voltar lá. Então, assim, create and engage, ou seja, crie uma plataforma virtual para conectar esses stakeholders, os atletas, os voluntários, as empresas, as universidades, todos os parceiros nesse Virtual Hub. E aí depois você faz um engajamento com todo mundo, direto ou indiretamente, que se beneficia do teu projeto. O pai do aluno, a família, aquele vizinho que nunca gostou de esporte, é da base ao alto rendimento. E, principalmente, como é que na recomendação 26, né? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Investe na memória. Por quê? Porque você precisa olhar para o passado, se inspirar com ele, viver o presente, gerar o seu legado, para que no futuro você consiga falar sobre uma tendência e fazer com que as pessoas olhem e falem assim, bom, se isso aconteceu aqui, eu posso pegar isso e botar nessa esfera ou nesse projeto que eu estou trabalhando. Então, olha, faça um movimento olímpico, criando e introduzindo a cultura olímpica através de museus, através de plataformas para que as pessoas contribuam. E sai da caixa, porque nem podemos falar sobre esporte, né? Vamos fazer... Que desafio nós temos? Não é mais uma pergunta de se é ou se não é. É uma pergunta de como a gente faz parte dessa indústria que gera bilhões e que a gente, provavelmente, se a gente não estiver dentro, a gente vai ficar fora dela. Então, como a gente, com os nossos objetivos, outro desafio, porque eu estou trazendo um exemplo. Existem vários. Mas como um grande concorrente pode virar um grande aliado. Esse é o nosso desafio de, como gestores esportivos, você olhar e falar assim, mas isso está quase me engolindo. Não, mas espera aí. Vamos junto? Vamos fazer isso daqui fazer sentido para as minhas crianças, fazer sentido para os meus jovens, fazer sentido. Vamos junto? Então, eu queria falar para vocês que tudo isso que vocês viram, a gente está fazendo numa plataforma chamada Museu do Esporte, que foi lançada dentro dessa casa, que foi apoiada por esse programa, apoiada pela diretoria de inovação, apoiada por várias empresas, e que fala sobre tudo isso. E eu gostaria de mostrar para vocês como esses stakeholders, esses mais de 100 stakeholders que a gente falou, que são grandes desafios, estão se tornando realidade dentro de um projeto esportivo como um case, para que a gente faça isso em todas as esferas. Passa para mim, por favor, Pedro, o vídeo. Today, sports use technology and innovation to improve people's lives with joy and emotion. This was the starting point for the E-Museum of Sport Creation, using past memories to connect people and their histories. We already have galleries on our 3D platform from major sports organizations and international collections. In addition, we held exhibitions with themes from Brazil and the Olympic and Paralympic world. The E-Museum of Sports also has the E-Museum Roadshow in order to take the sport
in an immersive and interactive way closer to the population with 3D simulators, holography, video mapping, and sports activities. On our portal, sports fans can also create their own collections, just as well as master athletes. We held exhibitions with themes from Brazil and the Olympic and Paralympic world. Maratona aquática, medalhista de ouro em Tóquio. The platform also has a guided tour functionality. Schools, universities, or any group can schedule their visit, invite their friends, and have a guide when visiting the exhibition. So, what are you waiting for to start traveling through this world full of emotions and history? E só para dizer que esse modelo conta com todos esses stakeholders aqui, ó, internacionais, nacionais, incluindo, né, os entes de universidades, governo e iniciativa privada. Então, o nosso desafio é entender exatamente como isso funciona na prática, linkando a parte educacional do projeto, né? Porque a gente está vendo que é tecnologia, que é conteúdo, mas tá bom, como é que eu falo com todas as faixas etárias, por exemplo? E a gente criou várias cartilhas acessíveis, traduzidas para vários idiomas, plataforma multilíngua. Como é que eu escalo isso, né, para outros países, licencio essa plataforma para que a gente possa fazer conexões internacionais e divulgar e fazer com que todos os países e todas as entidades esportivas tenham essa mesma oportunidade. Então, todos esses conteúdos, como é que você linka também o físico ao digital? Né? Então, todos esses museus que a gente já criou, e aí eu não vou passar aqui, a gente tem tudo isso no site do E-Museu do Esporte, mas o que eu gostaria de dizer, passa, por favor, que eu acho que é o vídeo, é que, volta, é que o mais importante não é você ser especializado o máximo que você pode numa área, é você olhar para o que você não tem e falar quem é que tem e que pode complementar isso. Ou seja, o mais desafiador é você olhar, tudo bem? Olhar e falar assim, você sabia que você tem isso e você nem sabe? Isso é empreendedorismo. É você olhar e despertar naquela parte interessada o melhor dela que ela nunca pensou em ter. E você sabia que você tem isso e que isso serve para isso e que isso gera isso? Então, essa conexão, esse olhar, esse é o grande desafio que pode gerar uma grande oportunidade. Eu queria finalizar dizendo para vocês que esse é um modelo através da Lei de Incentivo do Esporte do Rio de Janeiro, com a parceria do Governo do Estado, através de várias empresas e universidade e várias startups que a gente já está investindo para que gere novos conhecimentos. Então, agradecer os nossos parceiros aí, Governo do Estado, por causa disso, e dizer, mantenha a chama dentro do teu coração. Olímpica, paralímpica, não olímpica, seja qual for, mas sempre mantendo a chama acesa. Muito obrigada.